Olá a todos, meu nome é Igor Vitor e hoje tem aula de História. Vamos falar sobre a pré-história, qual que é a divisão entre pré-história e história, onde termina a pré-história e começa a história. Por determinação, a história ela começa com a invenção da escrita. Tem um motivo historiográfico para isso, porque antigamente só levava em consideração uma fonte histórica se ela fosse escrita. Então, sem escrita não tinha história, logo era pré-história. E embora essa determinação ela não é usada muito bem hoje em dia, a invenção da escrita é um marco na humanidade, né? Ela é uma daquelas ferramentas que eu falo que elevam a humanidade a outro nível. Então a escrita ela é demarcado como a divisão entre pré-história e história. Isso dá mais ou menos ali 3.500 anos antes de Cristo para a região da Mesopotâmia. Mas uma coisa que é muito importante você ter em mente é que essa divisão ela não é a mesma para todos os grupos. A gente joga 3.500 como uma média na humanidade geral, mas há momentos em que uma pré-história conviveu com outro grupo humano que já estavam no que a gente chama de história. Há momentos em que alguma região do mundo já tinha uma civilização já bem desenvolvida, com comércio, governo e tudo mais, e outros grupos ainda estavam na época de caçadores e coletores, por exemplo. Então essa determinação ela não é exata. Para ficar mais fácil essa divisão da pré-história, a gente vai dividir a pré-história em três: o período paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Essas divisões elas vão ter outras subdivisões, mas para ficar mais fácil a gente vai ficar só nelas mesmo. O paleolítico é também conhecido como Era da Pedra Lascada, porque é o que mais a gente encontra dessa época é pedra lascada. Os homens primitivos lascavam a pedra, eles batiam na pedra até tirar uma lasca dela, porque aquela lasca ela servia como faca para você cortar uma carne, tirar o couro de um animal. E por que isso é tão importante? Porque o ser humano ele é o único animal do planeta que domina a natureza. Todos os outros animais eles se adaptam à natureza, né? O ser humano ele é o único ele é o único que ele domina ela. Por exemplo, quando você tem uma região e essa região de repente começou a ficar muito frio, o que todos os animais fazem? Eles pegam e vão migrar, vão sair daquela região. O ser humano não. Ele pode pegar um animal, matar o animal, tirar o couro do animal e usar o couro do animal como roupa, por exemplo, para se proteger do frio. É importante saber também sobre o Paleolítico que nessa época os seres humanos eram nômades, tá? Não tinham residência física, fixa. Eles eram também caçadores e coletores, né? Eles viviam da caça e da coleta. Geralmente os homens ou os membros mais fortes do grupo iam caçar e os outros ficavam na coleta, procurando fruta, quais frutinhas ali que davam para comer, procurando, catando coisas no chão, procurando fungo no chão que dava para comer, uma fruta na árvore. E eles viviam dessa caça e da coleta. Quando chega o período que a gente vai chamar de Neolítico, que é de mais ou menos uns 12.000 anos para cá, quando a gente também é chamado de período da pedra polida, porque eles pegavam a pedra e poliam ela até ela ficar na forma que eles queriam. É também o marco do início da agricultura, aquele processo de aprender que você pode jogar uma sementinha no chão, regar e esperar ela crescer. E agora você não vai mais precisar sair por aí procurando aonde que tem aquela planta. Você pode simplesmente cultivar aquela planta ali na sua região. E essa invenção da agricultura, esse processo de começar a plantar, é claro que isso não começa de uma vez, né? Vai sendo aos poucos. Mas esse processo de aprender a plantar, domesticar as plantas, vai levar à sedentarização. Antes eram nômades, você vivia daqui para ali procurando os recursos, quando o recurso daqui acabava você ia para outro lugar. Mas agora não. Agora que você aprende a plantar, não tem problema o recurso acabar, você planta de novo. Então a partir daí começa uma sedentarização. Os seres humanos vão começar a ficar no mesmo lugar, fixar tribos, começar a fazer aldeias, e isso vai ser os precursores das primeiras cidades. Mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, lembra-se que eu disse que essas datas não são exatas, vai começar a idade dos metais, que é quando o ser humano aprende a fundir metal, ele aprende a derreter um metal e deixar ele no formato que ele queria, como por exemplo o formato de uma faca ou de uma espada, por exemplo, né? A espada para guerrear ou a faca para poder cortar uma coisa dura, cortar um couro melhor, isso muito mais eficiente do que uma pedra lascada, obviamente. Outra coisa que é interessante citar sobre a pré-história, muita gente tem esse erro na cabeça, né, de que o homem evoluiu do macaco.
Na verdade, o que acontece é que tem um ancestral comum. E não só tem um ancestral comum, como, não sei se você já parou para pensar nisso, mas muitos animais têm raças diferentes, né? E o ser humano não. Mas nem sempre foi assim. Até 50, 70, 100 mil anos atrás, existia pelo menos 6 tipos diferentes de humanos na Terra. Só que essas outras raças de humanos, eu vou ver se eu coloco o nome deles aí na tela, esses outros tipos de seres humanos, eles não resistiram e entraram em extinção. Há um debate forte sobre por que eles entraram em extinção, qual característica que a gente tinha que eles não tinham, será que foi alguma mudança climática que eles não se adaptaram bem? Enfim, é cheio de teoria a respeito disso, né? Por que nós sobrevivemos e eles morreram? Há autores que vão defender que muitos dessas outras espécies morreram justamente por conflito violento mesmo com a gente. Outros vão defender que a gente sobreviveu justamente pela nossa capacidade de sociabilidade. Por exemplo, o homem neandertal, por exemplo, ele conviveu na Europa, ali no norte da Europa. Muitas vezes conviveu junto com o Homo sapiens, que é o nosso caso. E por que o homem neandertal entrou em extinção e a gente sobreviveu? Não há uma resposta simples para isso, né? A gente tem várias teorias, mas nenhuma é muito concreta. Muitos autores defendem que é a questão da sociabilidade. Nós somos seres sociais, a gente interage, a gente comunica, a gente cria grupos. E há teorias de que o Homo sapiens, o homem neandertal, perdão, não tinha essa capacidade. Há outros autores também que vão defender questões de fala, que eles não falavam, e o fato da gente falar ajuda na nossa comunicação, que ajuda na sobrevivência. Enfim, tem muitas histórias sobre isso, tem muitas teorias sobre isso, nenhuma é muito difícil de se provar alguma coisa. Quem gosta de ler tem o livro Sapiens, que é do Harari, que ele trata muito da pré-história, muito interessante, sobretudo os primeiros capítulos dele, que é bem focado na pré-história. Eu sugiro vocês a lerem. É um livro excelente, devia ser quase uma leitura obrigatória. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!